É o caso do famoso quadro de Cristo pintado por Warner Sallman em 1941. Esta obra já vendeu mais de 500 milhões de cópias em todo o mundo. Aqui vê-se retratada a percepção mais amplamente aceita de um homem bonito, conforme os padrões ocidentais. Reconhecidamente, esta e outras figuras populares evocam uma resposta emocional da maioria das pessoas, pois elas veem ali uma figura suave, amorosa e compassiva, o que, é claro, são realmente atributos do Salvador. Mas, do ponto de vista histórico, ainda estariam muito distantes do biotipo judaico do primeiro século. Voltando, pois, ao tema inicial do nosso programa, continuamos a nos perguntar como seria o rosto de Cristo. Circula pela internet o conteúdo desta antiga carta latina, escrita por um certo Publius Lentulus, que descreve a fisionomia de Jesus. Este suposto autor romano seria um oficial de Roma na província da Judéia, no tempo de Tibério César. O núcleo essencial do documento é esse. Apareceu na Judéia um homem de virtude singular, cujo nome é Jesus Cristo, a quem os bárbaros estimam como profeta, mas que seus discípulos amam e adoram como se fosse a geração do Deus imortal. Ele chama aos mortos para que saiam das sepulturas e cura toda sorte de doenças com uma única palavra ou toque. É um homem alto, bem modelado. Seus cabelos são da cor do vinho, descem ondulados sobre os ombros, divididos ao meio ao estilo nazareno. Barba abundante, da mesma cor do cabelo. As mãos, finas e compridas, os olhos claros, plácidos e brilhantes. Afirma publicamente que os reis e escravos são iguais perante Deus. Este antigo desenho anônimo afirma ser o rosto de Cristo retratado conforme os detalhes colhidos da carta de Públio a César. Seria então este o rosto de Cristo? Este seria um documento realmente brilhante, se fosse verdadeiro. Contudo, existem motivos para se duvidar da autenticidade do mesmo. Em primeiro lugar, não existe na história nenhum governador de Jerusalém ou procurador da Judéia chamado Publius Lentulus. O único Publius Lentulus registrado em documentos romanos viveu no primeiro século antes de Cristo. Além disto, um procurador romano não escreveria cartas para o Senado, como parece vir na introdução, mas diretamente para o imperador. E mais, algumas expressões usadas no texto como profeta da verdade, filhos dos homens e Jesus Cristo não seriam jamais típicas de um escritor romano. São idiomatismos do hebraico tomados diretamente do Novo Testamento. O excelente trabalho do teólogo alemão Ernest von Dobschütz, publicado em 1899, mostra que havia algumas cópias deste documento circulando já na Idade Média, o que demonstram ser seriamente um pseudepígrafo medieval. Voltamos, portanto, à estaca zero em busca de nosso rosto de Jesus Cristo. E se pesquisarmos nos primórdios da história do cristianismo, como os primeiros cristãos retratavam a Cristo? Bem, esta é uma pergunta que exige uma resposta delicada, baseada na paleoarte cristã, isto é, nas primeiras manifestações artísticas do cristianismo já encontradas nos séculos iniciais do movimento após a morte dos 12 apóstolos. Mas aqui novamente nos esbarramos numa pequena dificuldade. É que os primeiros cristãos herdaram dos judeus uma grande hesitação em fazer representações materiais de realidades transcendentes. Eles temiam pecar contra o mandamento que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. É verdade que no Templo de Jerusalém havia uma riqueza de elementos estéticos e conteúdo artístico. No templo também foram utilizados os melhores e mais preciosos materiais disponíveis na época: madeiras, tecidos, metais nobres. Havia também belíssimas representações de elementos da natureza, tais como flores, frutos e animais esculpidos ou entalhados. O primeiro livro de Reis menciona entre os elementos decorativos do templo flores abertas, palmeiras, romãs, lírios, bois e até mesmo querumbis de ouro, que ficariam sobre a Arca da Aliança. Isto mostra que a proibição era quanto à adoração das imagens e não à confecção para fins pedagógicos ou, quem sabe, artísticos. Todavia, quando se tratava do ser divino,
aí a coisa era mais séria. Eram vedadas todas e quaisquer representações materiais e, como Jesus era considerado Deus para os cristãos primitivos, estas proibições foram também observadas de modo particularmente rigoroso pela igreja primitiva, que se caracterizava, nesse caso, como um culto simples e uma liturgia despojada quase inteiramente e também isenta de símbolos materiais. O culto e a genialidade artística dos cristãos eram, em suma, extremamente simples. E, além disto e dessas heranças judaicas, a pobreza da maior parte dos membros daqueles idos e da perseguição que eles tinham, e também da situação de marginalidade da igreja diante de Roma, fez com que as manifestações artísticas do novo movimento fossem inibidas. Todavia, apesar das restrições, faziam parte das convicções dos conversos alguns elementos que, no devido tempo, iriam frutificar em ricas e variadas expressões artísticas. Imagens de âncoras e peixes mescladas com cenas bíblicas, como Daniel na cova dos leões, ou o sacrifício de Isaac, começaram a lotar as paredes das primeiras catacumbas cristãs de Roma. Veja esta cena dos 3 hebreus na fornalha ardente. Esta é uma boa ilustração da simplicidade dos primeiros traços artísticos do cristianismo. A figura de Cristo, é claro, demorou um pouco a aparecer. Ela veio, a princípio, como tentativa de não descrever o seu rosto, mas sim de dizer quem ele era. E, nesse caso, aparecia a figura do bom pastor, extraída do discurso de Cristo quando afirmou: "Eu sou o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas." São João, capítulo 10, verso 11. Depois vieram outras cenas, como a ressurreição de Lázaro, a última ceia de Cristo e outras mais. Curiosamente, até o fim do V século, praticamente não ocorreram representações artísticas da cruz e da crucifixão. Os primeiros cristãos pareciam pouco inclinados a destacar visualmente a morte humilhante do Filho de Deus, preferindo, ao invés disso, retratá-lo em vida, como amigo, senhor e protetor. Mas note que a partir dos tempos bizantinos começa-se a explorar mais as feições do próprio Cristo, o rosto de próprio Cristo, como vemos nesse desenho do IV século, pintado na catacumba de Comodilha, em Roma. Note aqui Cristo já aparecendo com barbas e cabelos longos. Porém, é importante ressaltar o testemunho de Irineu de Lyon, um escritor que viveu no II século depois de Cristo e que, portanto, estaria muito próximo das fontes apostólicas. Em seu livro Adversus Hereses, ele relata que, em seu tempo, as imagens corpóreas de Jesus, que alguns já descreviam, eram completamente apócrifas, isto é, fantasiosas. E, confirmando esta declaração, temos a opinião categórica de Santo Agostinho de Hipona, que viveu no V século depois de Cristo e também escreveu: "Ignoramos completamente o aspecto físico de Jesus." Isto está em seu tratado sobre a doutrina da Trindade. Talvez a razão para a assertiva de Agostinho esteja no fato de que, já por esse tempo, Constantino havia ampliado o status social do cristianismo e o crescente poderio da igreja começava a ser traduzido em manifestações artísticas cada vez mais ricas, sofisticadas e, por que não dizer, idolátricas. Se nos primeiros séculos predominavam os temas da simplicidade dos primeiros cristãos, naqueles desenhos ali esculpidos, nos ícones medievais prevaleceu a idolatria e a ostentação em nome de uma fé que estava crescendo. E isto você pode encontrar em qualquer livro de história que for pesquisar. Se atentarmos às páginas da Bíblia Sagrada, notaremos que em nenhuma parte das Escrituras está oferecido o que poderia ser um retrato exato ou um retrato falado de Cristo. Porém, se aliarmos a sua leitura às informações históricas e arqueológicas disponíveis, é possível encontrar ali algumas poucas, porém razoáveis possibilidades. Em primeiro lugar, temos a informação de que Jesus Cristo, embora nascera em Belém da Judéia, foi criado na Galileia. Noutras palavras, ele era inquestionavelmente semita. Ora, esses povos, aqueles que habitavam o sul do Mediterrâneo, eram predominantemente distintos dos gregos e romanos pela cor azeitonada de suas peles, pelos olhos de azeviche, isto é, tremendamente negros, pelos cabelos escuros e pelo nariz arqueado, e também por uma estatura mediana.